Olá, começa a partir de agora mais um programa Rede de Olhares, aqui pela UX TV, um canal de identidade e também parceira do canal Futura. Hoje estamos no formato Rede Cabeças para falar sobre a sociedade do cansaço. Vivemos num mundo cada vez mais veloz, com mais tarefas e menos tempo disponível. Por que acontece tudo isso? Será que existe algum jeito, uma forma de sair de toda essa correria e de conseguir ter um tempo para descansarmos, para fazermos aquelas atividades que realmente nos dão prazer? É sobre isso que a gente conversa hoje aqui no programa. E para falar hoje sobre a sociedade do cansaço, recebemos aqui na nossa mesa a Adriana Antunes, secretária da Cultura de Caxias do Sul e jornalista, bem-vinda. Obrigada. Suzimara Trintinalha, psicanalista, bem-vinda. Paulo Nodari, professor de filosofia da Universidade de Caxias do Sul, tudo bem, Paulo? Tudo bem contigo? Também Micael Dalberto, executive coach especialista em gestão do tempo. São todos muito bem-vindos ao nosso programa. E a gente começa esse nosso bate-papo mostrando o material que a nossa equipe fez nas ruas, perguntando para as pessoas por que, afinal, corremos tanto hoje em dia. E as respostas bem interessantes a gente confere agora. Bem rapidinho, justamente por isso. Tá atrasada por quê? Tem que comprar lanche pro meu irmão na escola. Por que a gente corre tanto? Capitalismo. Eu porque estou trabalhando. Ai, cada tempo, muito pouco tempo. A gente faz um monte de coisa até a hora de vir trabalhar. O que mais leva a gente a correr os compromissos, né? Porque estamos atrasados. Trabalho, compromisso, tudo. A gente quer trabalhar bastante para ter cada vez mais dinheiro e acaba daí prejudicando. Vivo na correria. Apesar da minha idade de 86 anos, estou sempre na correria. É a modernidade, até os velhos têm que correr. Tem que correr sempre, não adianta. O mundo não para, tem que estar sempre correndo, não adianta. Eu acho que o próprio sistema está atropelando a gente, né? Ritmo de vida cada vez melhor e isso custa. A gente tem que estar sempre correndo atrás do tempo. Que o tempo é o mesmo de hoje do que há 200 anos atrás, né? Nós é que estamos mais acelerados. Como é que a gente se sente em relação a isso? Aprisionado. Mais ou menos, né? Fazer o quê, né? Quanto tempo da tua semana tu te dedica ao teu lazer? Bem pouco. Bem pouquinho mesmo. Não é o suficiente. Não. Na verdade não é, né? Mas é o que a gente às vezes pode, o tempo, né, que a gente tem, né? É mais ou menos. Precisa ser mais. Sei explicar, mas estamos sempre correndo. Tá aí. Adriana Antunes, tudo bem? Tudo bem, Vivi. A Sociedade do Cansaço é o tema dessa edição desse mês do Ciranda do Pensamento, que acontece aqui em Caxias do Sul. E a gente está antecipando, na verdade, esse tema. E as respostas são bem interessantes, porque a gente ouviu aí diferentes gerações, mas o cansaço, a correria é a mesma. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que tem na base aí, até o professor Paulo pode falar melhor depois, mas aquela dupla, né, que sempre gera muita discussão, que é o tempo e o espaço. A gente, na verdade, está buscando cada vez mais um espaço na sociedade, um espaço simbólico, um espaço de reconhecimento, um espaço que às vezes nos obriga também a fazer essa aceleração do tempo, e isso faz com que nós transformemos também em fazedores. E aí, claro, vai entrar toda uma outra estrutura de pensamento, onde a gente também vai buscar ser reconhecido por aquilo que a gente faz. E essa máquina não para nunca. Então, quanto mais eu fizer, mais eu vou ter reconhecimento, mais eu vou ter essa aceleração do tempo, teoricamente mais espaço eu conquisto, mas que espaço é esse, né? Acho que a própria ciranda do pensamento vem para discutir, eu acho que o programa de hoje também pensa um pouco nisso, quer dizer, isso tudo para quê? Eu quero chegar aonde de verdade? Eu quero ser quem de verdade? Acho que esse é um bom questionamento para começar. Pois é, Paulo, a gente fala em sociedade do cansaço, estávamos debatendo anteriormente, existe um coreano que ensina filosofia em Berlim que lançou um livro com esse mesmo nome. Em 2015 ele chegou ao Brasil pela editora Vozes, A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, acho que é esse o nome dele. Mas essa sociedade do cansaço, ela não é de hoje, né, Paulo? Bem, a sociedade do cansaço é uma das formas de expressar o modo como nós estamos vivendo. E eu creio que o modo como nós estamos vivendo, ele é um modo que ele pode vir a ser implodido ou não. Eu creio que também é importante lembrar-se que
fundamentalmente o ser humano sempre se constituiu como um ser de produção. E aqui está a secretária da Cultura, e a distinção entre natureza e cultura sempre foi importante no pensamento ocidental como oriental, mas especialmente ocidental. E a questão também é de que nós ultimamente estamos sendo muito avaliados pelo tempo, pela eficácia e também pelos resultados. E quando nós somos avaliados fundamentalmente apenas pelo tempo de produção, pela eficácia e pelos resultados, nós podemos também entrar numa ciranda cujo fim é incerto. E a Suzimara poderá depois nos auxiliar também, mas eu creio que sem saber para onde iremos, podemos entrar também num sistema de produção exacerbada, e essa produção exacerbada tem algumas consequências, ao menos bem visíveis. Uma das características é que nós entramos num processo de produção e quando não mais produzirmos, nós nos sentiremos frustrados. Isso acontece muito. Segundo, nós, e aqui está o Michael, que organiza o tempo, digamos assim, e planejamento de tempo, e nós então entramos num sistema de tempo em que não mais nos é possível perceber os limites. E, sobretudo, pensando assim, eu tenho que produzir tanto, eu não tenho tanto tempo assim, e parece-nos que o tempo nos falta. Mas porque os limites eles foram ultrapassados no sentido de dizer da limitação humana. E quem coloca os ditames, a orientação não é mais a pessoa, mas é a própria produção do sistema. Então, esse é um problema. Uma outra característica é, e aí entra muito na área da psicologia, da psiquiatria, é que quando nós somos exigidos por demais, nós corremos o risco de grandes frustrações. A frustração faz parte da formação da personalidade humana, mas quando as frustrações são exageradas e produzidas artificialmente, nós nos sentiremos certamente mais vazios ainda. E uma outra característica, a meu ver, que está subjacente é também a falta de uma tensão entre o que nós podemos fazer e o que nós deveríamos fazer. Quando nós estamos, por demais, alicerçados nas potencialidades e nas possibilidades do fazer humano e não nos colocamos os questionamentos de até onde nós podemos ir e para onde nós iremos, nós corremos um risco de concentrar as nossas forças nos resultados e nos produtos. Eu diria que isso deve ser tensionado. E como conversávamos anteriormente, esses questionamentos não são de hoje. É claro que a sociedade do cansaço, ela vem agora com um pouco de marketing, mas este questionamento vem há muito já, sobretudo depois do processo, fundamentalmente do século das luzes, de muita produção, do domínio da razão, mas especialmente no século XX, muitos questionamentos são feitos. Então, essa temática, ela vem com outra coloração, mas ela já é posta há muito tempo na sociedade. Suzimara, realmente existe uma cobrança sobre nós, sobre todos nós, né, que vivemos nessa sociedade do cansaço, de produção como o Paulo colocava, e de pouco valia se não estamos produzindo, ou seja, de repente o medo de se aposentar, o medo de envelhecer, o medo de não estar agindo aí. Produtivo, dando resultados, né, assim, tanto a Adri quanto o Paulo conseguiram falar muito bem, inclusive na enquete todos falaram palavras muito importantes como aprisionamento, sermos atropelados ou engolidos. Eu acho que nós estamos sim no momento da sociedade do poder, né? Também não é uma coisa de hoje, mas é algo que hoje está cada vez mais, parece na nossa alça de mira, né?
Por conta desse poder, nós somos obrigados, então, a valorizar muito o nosso desempenho. E quando isso não acontece, como foi dito, nós vamos ter uma frustração muito grande. Essa frustração, ela retorna para nós como um grande vazio. E esse vazio, sim, vai gerar, então, algumas patologias, como foi colocado a possibilidade de a depressão, né? Temos visto muitos suicídios por conta disso também. E, claro, quanto menos achamos que estamos desempenhando, mais frustrados, mais tristes, e a questão da aposentadoria é algo assim que teria que ter um programa para isso, porque na aposentadoria a gente vai ter que vir se preparando e negociando com a gente, conversando com a gente, que a nossa produtividade agora tem que ser olhada, tem que ser vista de outro ângulo, né? Mas só queria complementar te dizendo o seguinte: o que aconteceu com a gente hoje? Nós estamos abandonados da gente mesmo, porque nós estamos olhando inflexivelmente, né? Nós estamos olhando a nossa produção, o nosso desempenho. Então, a gente acha que a gente está preenchido, porque a gente diz assim: nossa, eu queria que o dia tivesse 25 horas, nossa, eu estou fazendo um monte de coisa, né? E, na verdade, não. Nós achamos que nós somos livres, porque hoje a gente faz o que a gente quer, né? Pelo menos se tenta. E não é verdade. O cansaço, será que vem daí, Suzy? Claro, muitas vezes? Claro, vem desse abandono que a gente está. E esse abandono é emocional e é um abandono físico também, que talvez o nosso colega poderá trazer para nós como é que a gente vai ajeitar isso no nosso dia a dia. Nós estamos abandonados de nós mesmos e somos nós que estamos no imperativo do desempenho. Não é ninguém que está dizendo que a gente tem que ser assim. Porém, a gente sente que se a gente não correr junto com a máquina, alguém vem atrás e nos atropela e vai ganhar mais espaço que nós e vai desempenhar mais do que nós, portanto, vai ter mais poder. É mais ou menos que isso funciona. E aí, se eu pudesse resumir, eu diria o seguinte: qual é o nosso grande erro hoje? Nós não estamos mais contemplativos. Nós não percebemos mais as coisas. Veja, e eu me incluo, nós vamos viajar, nós queremos fotografar tudo que a gente está vendo para mostrar, para guardar, para postar, e a gente não para e não fica olhando a paisagem, o momento, aquela coisa. Não, eu tenho que ver o golfinho ali, mas eu não consigo ver o golfinho, porque eu estou atrás da lente. Então, isso também é desempenho, né? Eu fui para Noronha e eu consegui fotografar 825 coisas, né? Então, não estamos mais contemplativos, estamos o quê? Hiperativos. Nós estamos multidisciplinares, multifacetados, turbo, mega, giga. E isso faz a gente ficar muito cansado. Cansado de cabeça, né? E por conta disso também, Vivi, não dormimos direito. E aí, claro, no outro dia a gente já está com o cansaço da noite, do outro dia e assim sucessivamente. Eu quero chegar nesse ponto também, mas antes eu quero perguntar para o Micael. Micael, eu tenho uma fala muito interessante que veio das ruas, que o tempo é o mesmo do que há 200 anos. Só que o uso que a gente faz desse tempo hoje, ele realmente está muito mais restrito, né? Os limites aí impostos, como o Paulo falava também, são muito... Está tudo muito justo, né, na nossa agenda, né? É verdade, está bem justo na nossa agenda. Mas por que isso ocorre? Isso ocorre principalmente porque cada vez mais a gente tem uma quantidade muito significativa de alternativas que competem pela nossa atenção em tempo integral. Um exemplo, hoje todos nós temos um WhatsApp, onde a gente participa de uma série de grupos e constantemente ele está despertando e está vindo um conteúdo que a gente vai olhar, mas não é algo que interessa para nós. É mais um daqueles conteúdos que eu diria inúteis. Então, dentro de todas essas questões que vão tomando o nosso tempo durante o dia, a gente passa o dia todo e a gente não percebe para onde está indo o nosso tempo. E dentro desse cenário da escassez de tempo, eu estou fazendo uma tarefa e enquanto eu desempenho essa tarefa, eu já estou pensando na próxima tarefa que eu tenho para executar. Então, a tarefa que eu estou fazendo já está sendo comprometida porque o meu foco já não é integral. E qual é o grande pilar que gera tudo isso? O grande pilar é a falta de uma análise e de uma reflexão sobre quais são os meus princípios de vida.
Quais são os meus princípios? Por que isso? Porque se comentou há pouco que cada vez a gente quer fazer mais para se destacar mais, para ter o poder, para ter uma posição diferenciada, às vezes, no nosso trabalho, para ser promovido. Mas aí vem uma reflexão. Quais são os nossos princípios de vida? Os meus princípios são o quê? É família, família e trabalho, família, trabalho e dinheiro. Enfim, o que é o meu princípio? Para que eu possa escolher quais são as ações, as tarefas que eu preciso desempenhar dentro do meu dia e que vão contribuir para que eu possa atingir o meu objetivo, para que eu não fique realmente realizando tarefas que vão apenas despender tempo e não vão contribuir para o meu objetivo. Então, é o foco que a gente precisa definir no nosso dia. Eu queria lançar essa pergunta para todos vocês, porque o Michael tocou num ponto que é essa questão dos nossos aplicativos que ficam, né, no celular da gente. Parece que a gente está ligado 24 horas e está mesmo, né? A quantidade de informação que a gente recebe hoje, ela é muito maior do que há séculos, né? Então, a gente tem a impressão que terminou o dia sem conseguir ver toda aquela enxurrada de e-mails, sem conseguir responder no WhatsApp, de repente você não responde e você está ineficiente, né? Isso fica no ar também, numa sociedade que a gente está hoje? A informação ela é tanta e a gente chega a se afogar nela? O que vocês acham? Eu acho que a gente tem uma sobrepeso aí de informações assim bastante acentuado, e acho que tem uma necessidade que vem junto com isso, né? Porque não é só o número de informações, porque as informações elas vão estar disponíveis ali se você acessar no dia seguinte. Você só vai ter que dar uma buscada na internet para buscar as informações que estavam ali antes. Mas acho que tem atrelado a isso outras questões, talvez a Suzy até me ajude melhor, mas tem questões aí talvez de uma carência, sabe, de estar fazendo parte desses grupos, tem uma necessidade interna de não se sentir tão sozinho, se sentir participante, né, enfim, de algum movimento, quase como se a própria identidade da pessoa também fosse constituída a partir do grupo ou, enfim, das informações que ela vai disponibilizando e que ela vai tendo junto, né? Eu digo assim, eu fiz um movimento o ano passado, ainda em novembro, de sair do Facebook. E as pessoas na época comentavam, né, tu vai sair do Face, como é que vai funcionar? E não faz falta nenhuma. O que acontece é assim, é fazer um direcionamento para aquilo que realmente é prioridade. O que é prioridade? Quando eu vou sair para fazer a minha viagem, qual é a minha prioridade? A prioridade é fazer fotos para mostrar, porque em alguma instância eu tenho que reafirmar que eu estive naquele lugar, ou a minha prioridade é curtir, é contemplar, e se as pessoas sabem, se não sabem, não sabem, não faz diferença nenhuma. Quer dizer, eu acho que tem um pouco até, Vivi, de busca de autoconhecimento. Afinal de contas, o que eu estou fazendo nesse mar turbulento todo que eu estou vivendo? Como é que eu faço para me juntar e, ao invés de ficar me espraiando em tantos aplicativos, em tantas funções, em tantas outras buscas, talvez fazer um redirecionamento e olhar internamente. Quer dizer, o que realmente vai me abastecer para que eu consiga reavaliar a minha própria ideia de utilidade na sociedade. Porque hoje a gente fica olhando para a sociedade, para um todo, e a ideia de que nós temos que ser úteis sempre. Então eu tenho que ser útil para o meu grupo do WhatsApp, para o Face, para as viagens, para as pessoas, para o trabalho, para a informação. A gente que é jornalista também está correndo o tempo inteiro. Então assim, mas que utilidade é essa? Ela é real? Ela faz diferença? Tem cansaço? Não, né? Olha o cansaço. O jeito, né, Adri, que tu tá falando, eu já sinto, a gente sente o peso disso e de ter que fazer parte disso. Então eu também pergunto, Vivi, para nós todos aqui, é a sociedade do cansaço de quê? Do que é que nós estamos cansados, na verdade? Na verdade, o principal ponto é a gente entender o que está trazendo esse cansaço, o que cada um faz durante o seu dia. Eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. E nesses dias corridos, a gente não pensa, a gente só percebe que a gente acordou, almoçou, jantou e dormiu. E se a gente refletir sobre o que realmente a gente está fazendo, a gente realmente vai entender. É bem como estava sendo comentado essa questão das fotos. É constante, o tempo todo a gente precisa estar reafirmando o que está almoçando, fazendo check-in, onde a gente está. Só que não se penaliza o uso da tecnologia, o uso do recurso que está disponível. Mas o que se trabalha muito é a gestão do uso, o uso racional. Como é que eu uso a tecnologia ao invés de fazer com que a tecnologia nos use?
Então, é uma questão de escolha, de prioridades, do que faz sentido e o que não faz sentido para mim, no meu dia a dia, na minha vida, para os meus objetivos. Viu como nós não estamos livres? Nós achamos que nunca estivemos tão livres. Nós temos liberdade hoje de falar, de ser quem a gente quer, falando sexualmente, mas nós não somos livres. Nós somos capturados, reféns de tudo isso. E cabe a nós, sim, achar um espacinho, um jeitinho, porque ninguém aqui é utópico de achar que a gente vai simplesmente, então, andar na contramão. Não tem como. Vai ser uma ilha de tudo isso, né? Mas algumas coisas nós podemos andar na contramão. Ah, mas então a gente vai fazer o seguinte, Paulo, vou sugerir isso para vocês. Porque eu não tenho WhatsApp nem Face, e eu vivo feliz. Tá aí, prova viva, né? A gente vai querer saber no segundo bloco com vocês como que a gente pode escapar dessas armadilhas aí, dessa sociedade do cansaço, do uso exaustivo dos aplicativos, da internet também. Como é que a gente pode descansar um pouco também, né, Paulo? Se nutrir das coisas que nos fazem bem, colaborando aí com a fala de vocês, das palavras de Leonardo Boff. Chegamos hoje em dia ao fim do dia e não dormimos, desmaiamos de tanto cansaço. A gente volta em seguidinha com mais Rede Cabeças, não sai daí. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. De volta com o programa Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, para debater a sociedade do cansaço. Paulo, você falava no último bloco aí, no bloco anterior, que na verdade não acessa redes sociais, é isso? Não, eu só tenho o e-mail por questão profissional e também de amizades. Mas eu tenho um costume, a quem solicita ou quem envia alguma mensagem, eu costumo responder. Então, eu vejo que há muita ansiedade. Se tu estás na rodoviária, se tu estás no aeroporto, se tu estás no trânsito, às vezes, mesmo sendo proibido, ou tu estás entrando na sala de aula, isso acontece muito. Todos estão olhando para o celular, vendo quais são as mensagens, às vezes quais são as notícias e assim por diante. Eu, por opção pessoal, não tenho Facebook e tampouco WhatsApp. Tive tentações do aplicativo em alguns momentos e quando foi para dar o ok, eu disse não. Eu sou livre para dizer não. Não tenho nada contra quem tem, absolutamente. Mas eu sinto que é uma das maneiras que a gente pode dizer, bom, eu estou distante de muitas fofocas e de muitas informações. As informações mais importantes muito raramente acontecem e se dão no WhatsApp ou no Facebook. As informações mais importantes, nós temos tantas fontes e possibilidades de ir à busca. Então, isso eu acho que é um elemento importante, a meu ver. E eu me sinto muito tranquilo, sem problemas. Claro que de quando em vez, algumas piadinhas ou algumas fofocas, tu acabas não sabendo. E tu ficas sabendo por amigos. Agora, eu queria só lembrar, para mim foi uma tese do velho Heidegger, no século XX, na segunda metade do século XX, quando ele diz, isso ainda no século XX, que a nossa sociedade nunca viveu com tantas informações. E se eles vivessem hoje, mais ainda. Então, nós nunca tivemos tantas possibilidades, tantas informações quanto nós temos. Mas, ao mesmo tempo, ele vai dizer, nós nunca soubemos tão pouco quem é o ser humano. Então, esse elemento de múltiplas informações é bom por um lado, mas por outro lado nós nos perguntamos, quando alguém termina de ler no fim do dia ou mesmo ao meio-dia, ler tantas informações,
Se tu perguntares o que é que ficou, se tu perguntares a primeira informação que leu, talvez nem lembre. E aquilo que a Suzimara dizia, que muitas vezes nós estamos nesse automático e não nos damos conta. Então eu fico impressionado como as pessoas a toda hora estão fazendo selfies, ou a toda hora estão fazendo fotografias, estão num ambiente de janta ou de almoço, e aí precisam, quase em tempo real, colocar onde estão. Eu vejo como um exagero. E eu lembro de um sociólogo, o Debord, que vai dizer que nós vivemos numa sociedade do espetáculo. Ou seja, é uma espécie de espetaculização da nossa vida. E a nossa vida, vamos dizer assim, a nossa vida privada, ela se torna pública a todo momento. Enquanto as coisas são boas, mas num toque de celular, às vezes, numa tecla, tu podes terminar com a vida de alguém. E a vida de alguém, ela é muito mais preciosa do que um toque de celular ou de uma tecla. Porque tu podes fazer e dar uma informação que tu estás denegrindo a vida de alguém. Portanto, eu creio que esse é um ponto importante de nós lembrarmos nesse período em que se fala da sociedade do cansaço. Mas eu lembraria um livro também do Beck, Ulrich Beck, que tem um título que é bem próximo, digamos assim, embora os contextos e também as facetas sejam diferenciadas, mas A Sociedade do Risco, que é um livro famoso. Depois tem um autor também que fala sobre A Sociedade do Tédio, é outro. E, evidentemente, tem a questão também, por demais conhecida, do Bauman, A Sociedade Líquida. Mas, para mim, também um outro texto que me marcou muito foi quando eu estudei a filosofia do iluminismo e um professor aqui da Universidade de Caxias do Sul sugeriu um livro intitulado do Berman, Marshall Berman, Tudo que é sólido desmancha no ar. Toda essa crítica e esse início da sociedade líquida, por assim dizer. Portanto, eu lembraria também mais duas coisas. Um aspecto da relatividade. Nós vivemos uma sociedade do absoluto. Aí veio do absoluto, chamada também a sociedade da consciência, da metafísica e assim por diante. Aí veio a sociedade da relatividade. Só que aquilo que é relativo acaba se tornando absoluto. É uma contradição, de certo modo. E nessa sociedade de tantas informações do espetáculo, e todo mundo quer aparecer, porque no velho adágio, todos buscam o seu lugar ao sol. Então, nesse aspecto, nós vivemos, e a Suzimara pode também nos auxiliar, a sociedade da ansiedade. A ansiedade é um outro ponto assim muito sério na vida das pessoas. E eu concluiria lembrando o que diz um autor italiano. Ele vai dizer que o Umberto Galimberti, sobre a questão da técnica e da psique, ele vai dizer que o ser humano talvez não esteja preparado para viver na era da tecnologia e da ciência. O ser humano enquanto tal. E um autor famoso, alemão também, embora de sobrenome italiano, Guardini, e o Papa Francisco é fã do Romano Guardini, e a partir desse texto, O Fim da Idade Moderna, o Papa também coloca como uma das teses importantes da sua encíclica Laudato Si, o cuidado com a casa comum. E o Guardini vai dizer que todo o poder que nós temos acaba que nós não sabemos mais o que fazer com o poder. Então, este é um dilema que nós estamos envolvidos, e essa sociedade do cansaço, da produção, em que nós somos avaliados a partir da produção, e o nosso sistema de avaliação nas universidades, vocês sabem, é pela produção. Não importa a qualidade, não importa se tu escreves coisas boas, o importante é que apareça lá no teu currículo número de publicações. Então, essa sociedade, de fato, nos leva ao cansaço.
Suzy, é interessante isso que o Paulo fala, né? A ansiedade que gera esse cansaço mental também, não dormimos direito, não descansamos a mente, né? Parece que a gente não temos uma chavezinha para desligar, Isso, né? Exato. Onde é que liga e desliga, né? E sabe que isso aí tá tendo uma outra repercussão, que é nas relações, né? Nas relações com a família, com o marido, com a esposa. Está se preferindo, eu escuto isso na clínica, tá? Está se preferindo dormir a ter um contato mais íntimo, né? A namorar, digamos assim. Então, as pessoas, como disse o entrevistado, as pessoas desmaiam hoje, né? E o contrário acontece também, as pessoas não dormem, porque ficam exatamente pensando naquilo que o Michael comenta, de que a gente não está, na verdade, focado, nós estamos talvez 50%, não sei quanto dá para a gente dizer. Então é uma ilusão também que a gente está desempenhando bem, porque a gente está desempenhando 24 horas por dia, ou é uma ilusão, porque nós estamos, na verdade, metade. Nós não estamos inteiros, então a gente acaba fazendo mal também. Quando a gente acaba fazendo mal, a gente se cobra que tem que fazer. Então lá no outro dia, ou na outra semana, ou no outro mês, nós temos as coisas que nós temos que fazer hoje e aquelas que a gente deixou meio sem fazer direito, né? Então o sono ele seria... Isso não é para psicanálise, é para qualquer pesquisador. O sono é o momento em que nós vamos reter as informações. É o momento que nós vamos solidificar aquilo que a gente aprendeu durante o dia. E é ali também que nós vamos recarregar as baterias. Então, dormir é imprescindível. Mas tem que dormir 8 horas. Bom, cada um sabe quanto tem que dormir. Tem gente que dorme 4 horas e é o suficiente. Uhum. Tem gente, lá na clínica, algumas pessoas me dizem, mesmo pessoas maduras, eu preciso dormir 8 horas. Né? Então, isso cada um vai ter que descobrir. E quanto à relação de como vamos escapar disso, é exatamente, já que a gente não faz tudo inteiro em alguma coisa, mesmo a gente não quer gastar o tempo, porque nós queremos fazer tudo aquilo, não queremos gastar o tempo com a gente, né? A gente não quer fazer um exercício, algo saudável, uma comida, estar mais com os filhos, com os amigos, enfim. E eu disse que é uma ilusão. Eu acho que se nós conseguirmos tirar um pedacinho do nosso tempo durante o dia ou durante a noite para a gente, e aí cada um vai eleger como é que é, a Adri vai gostar de ler, né? Eu conheço alguém que vai gostar de ir na academia, outra pessoa vai gostar de namorar e assim sucessivamente. Nós vamos estar mais satisfeitos e, consequentemente, vamos estar fazendo mais inteiramente a próxima atividade, que seja ela se amanhã ou daqui a pouco. Porque nós estamos repletos, não plenos, porque plenos não vamos nunca ficar e nem deveríamos, né? Nós estamos repletos. Nós estando repletos, nós não estamos mais tão vazios. A nossa ansiedade diminui. A nossa ansiedade diminuindo, nós conseguimos realizar as coisas com mais... E nem tão cansados, com né? mais satisfação. E eu queria só terminar essa minha fala, talvez até o programa, dizendo assim, não é o excesso de responsabilidade que nos está causando cansaço. Não é as nossas iniciativas, essa coisa proativa que a gente é e que hoje até as ferramentas digitais estão nos proporcionando. Não é isso. É aquele imperativo que a gente tem de produzir, de desempenhar, de ser melhor que o outro, de ter postar tantos isso, tanto aquilo, fazer, né? Fiz tantas viagens e tal. Não só na questão do exibicionismo, mas na questão de, nossa, esse meu ano foi assim, completo. Por isso que no fim do ano a gente começa a entrar em depressão, porque a gente contabiliza e vê que a gente não fez nada. Eu já estou fazendo o programa de dezembro, né, Vivi? Paulo? Estou antecipando a problemática. Já antecipei, né? Adri, e como é que a gente pode driblar tudo isso? A Suzy deu uma baita dica, assim, que é olhar pra gente e fazer coisas que nos nutram, né, de alguma forma.
para repor as energias. Eu concordo muito com isso, assim. Agora, o olhar para a gente também é bem doloroso, porque tem o outro lado dessa corrida toda desenfreada que a gente trava no dia a dia, em busca de uma carreira, em busca de um bom salário, em busca de uma posição. Quanto disso também não se corre para se fugir daquilo que nos faz mal? Quanto a gente está investindo de tempo para também fugir daquilo que nos machuca internamente, né? Então, por isso que eu acho muito interessante no sentido de a gente realmente conseguir parar para ver qual é a busca interior, o que me move interiormente mesmo. Quer dizer, o que eu realmente quero fazer para deixar uma marca nessa sociedade ou para deixar um legado para mim mesmo do trabalho todo que eu executei. Então, eu acho fundamental, assim, a gente poder parar um pouco também nessa correria toda e tentar observar, assim, do que é que a gente foge. Porque quanto mais eu me encho de trabalho, quanto mais eu fujo dentro de casa, quanto mais eu consigo, sabe, fazer os meus estudos, consigo fazer um monte de coisa, quer dizer, menos contato eu tenho também com as pessoas. Então, do que é que eu estou fugindo atrás disso tudo? E aí, claro, eu acho que entra uma questão de maturidade, porque você precisa ser um ser humano muito maduro para conseguir olhar para isso e para perceber que você precisa dar uma guinada na sua vida, o turning point, que a gente sempre fala, né? Falava o tempo inteiro. Quer dizer, eu preciso dar uma guinada na minha vida, eu preciso mudar isso, eu preciso de maturidade para fazer isso, porque vai ser muito doloroso. Eu vou abrir mão da produtividade. Eu vou abrir mão desse utilitarismo que talvez seja só mecanicista e comece a olhar realmente para mim enquanto um ser humano mais completo. E nessa completude toda, observar que eu sou extremamente incompleto e que eu não preciso ser completo nunca. Então, quer dizer, exige, eu acho, assim, um processo realmente de maturidade e de um enfrentamento do próprio desânimo, que eu acho que advém disso. Porque não é só uma sociedade do cansaço, é uma sociedade desanimada também. A gente também vai desanimando, a gente desanima com a política, desanima com a cultura. Eu fico olhando, assim, para os processos culturais, políticos culturais no país, no município, no estado, no país que a gente vive e mesmo no mundo, quer dizer, tem um desmanche todo que acontece. A gente perde a possibilidade de contemplar. E quanto mais eu invisto naquelas áreas que são mais concretas, mais eu trabalho para um pensamento concreto também. Mais difícil vai ser de que eu faça essa reflexão interna e consiga observar eu enquanto sujeito, enquanto indivíduo, como é que eu faço para mudar esse meu microcosmos. Porque no macro é muito complicado, mas como é que internamente eu consigo fazer para mudar isso? E aí eu sempre falo, porque eu acho fundamental, né? Quanto mais a gente investe numa mente que seja uma mente simbólica, uma mente que trabalhe com o imaginário, uma mente que consiga se desprender desse mecanicismo todo. Até teve uma das meninas da enquete que falou, a gente vive um período por causa do capitalismo, porque na verdade a nossa utilidade está linkada ao dinheiro o tempo inteiro. Eu sou alguém porque eu tenho dinheiro, o meu poder está linkado ao dinheiro, quer dizer, tudo que eu tenho está linkado muito às questões materiais. E você abrir mão disso tudo é ir na contramão. É uma forma de você parar, mas para isso tem que ser maduro. Aí tem que ter muita autoestima também. Muito. Micael, como é que a gente faz para ser dono da nossa agenda? Tem coisas que a gente, na verdade, tudo a gente escolheu, né? Se a gente tem bastante energia para gastar com a família, foi a família que a gente escolheu. Se a gente tem muitas horas que se gasta no trabalho, esse trabalho a gente escolheu, a gente disse sim para isso também. Como é que a gente faz para abrir uma brecha na nossa agenda para poder sermos nós mesmos, nos encontrarmos com a nossa solidão, às vezes, com os nossos buracos existenciais também, como a Adri falou? Como é que faz para tudo isso? É verdade. É bem importante porque na enquete teve uma menina que respondeu, pediram para ela e o lazer, e ela respondeu bem pouco. Então, o primeiro ponto é a gente refletir se a vida que a gente está tendo, a gente está satisfeito com ela ou não. Porque se a gente está satisfeito, então ok, está tudo certo. Se a gente percebe que existe uma forma diferente da gente fazer o que a gente está fazendo, alinhando com os nossos propósitos, com os nossos objetivos para que a gente chegue num resultado diferente, aí vem uma oportunidade de refletir. O que eu preciso mudar na minha rotina, no meu dia? Então, dentro disso, a primeira questão é a gente entender qual é a minha capacidade diária. Hoje, quantas horas eu passo acordado, quantas horas eu estou no trabalho, quantos eu tenho para lazer, quantos eu tenho para família, como é que é o meu dia? Primeiro, eu preciso entender qual é a minha capacidade. Aí, por exemplo, eu quero ter um lazer, eu quero ler um livro por dia. Bom, eu demoro 3 minutos por página para mim ler, o livro tem 300 páginas. Cabe no meu tempo, sim ou não? Preciso começar entendendo para ver o que cabe e o que não cabe. A partir daí eu preciso começar a estabelecer prioridades. O que eu venho desenvolvendo ao longo do meu dia e que eu devo manter, que é importante,
O que eu estou fazendo e que não é importante, eu deveria ou eliminar ou delegar. E o que eu não estou fazendo, mas que é de fundamental importância para a minha vida, para a minha carreira, para o meu trabalho. Por que essa reflexão é extremamente importante? Porque às vezes, até no ambiente de trabalho, as pessoas acabam adotando um comportamento um pouco esponja. Todo mundo precisa de ajuda no trabalho, não é assim? E aí as pessoas vão acumulando tarefas que seriam de outras pessoas, de outros setores, e aquele sonho de carreira, de crescimento profissional, acaba sendo obstruído pela escolha de uma sobreposição de tarefas que não conduzem ao objetivo. Então a gente precisa entender a capacidade, entender o que manter, o que eliminar, o que precisa ser feito que não estava sendo feito, e a partir daí traçar toda essa agenda diária e seguir ela, e cumprir ela. E avaliar diariamente qual foi o desempenho que você teve, se aquele teu dia valeu a pena, se você conseguiu cumprir a agenda ou não, para verificar se ficou realmente ajustado ou se você precisa rever, talvez não esteja ainda adequado. Mas é um processo constante. Eu sempre digo, a agenda é algo que enquanto a gente estiver respirando, a gente deve estar trabalhando ela, porque ela é sempre um ponto de otimização. Se a gente simplesmente parar e começar a fazer tarefas, as pessoas tendem a se perderem e tendem a não atingir o objetivo. E acontece, como a Suzy falou, da pessoa chegar no final do ano, olhar para trás e se perguntar, bom, por que esse ano valeu a pena? O que eu construí durante esse ano? E a pessoa perceber que ela passou o dia correndo, ela fez uma viagem intensa e ela esqueceu de olhar pela janela e ver por onde ela estava passando. Tomara que a gente não faça isso daqui para frente, né? Ainda falta bastante tempo aí para o final do ano. Gente, que bom que a gente teve esse tempo para conversar de um assunto tão legal. E é bacana que cada um possa ter as suas reflexões também nas coisas que acredita e que tire um tempo, né, Adri, para ir para o Ciranda do Pensamento nessa terça-feira, 7h30, é isso? 7h30, lá no Ordovaz, a gente vai estar esperando, então, todas as pessoas que quiserem, né, conversar um pouco, porque é uma ciranda mesmo, é uma troca, é uma conversa, então, a partir das 7h30. Você e Marcelo Caon, Eu e Marcelo Caon. Vão estar conduzindo esse bate-papo. Adri, muito obrigada. Micael, obrigada. Paulo, Suzy, foi muito bom ter vocês todos aqui. O Rede Cabeças de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Saiba que tempo é dinheiro, mas tempo também para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para namorar, para ser feliz é muito bom e faz muito bem para todo mundo. A gente se encontra numa próxima. Até mais.